Olá, querido, graça e paz. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Bom dia, vida. Chegando com mensagem de fé, amor e esperança do coração de Deus pro seu, pro meu, pro nosso coração. Estamos aí falando sobre esse tema maravilhoso chamado segundo o propósito, ou o seu propósito. E estamos aqui na parte do cumprimento do propósito. Eu estou falando sobre João Batista, que larga o sacerdócio, larga o templo, larga aquele glamour todo, daquelas poses de títulos, larga tudo aquilo, daquelas bajulações, daquela religiosidade, vai para o deserto, porque ele percebe que a voz de Deus não está mais lá no templo. E ele vai para ouvir a voz de Deus. E no deserto ele começa a ouvir uma voz que clamava, ele começa a ouvir aquela voz. E lá ele começa a cumprir o seu propósito. Qual era o propósito de João Batista? Ele era o precursor. Precursor de quem? Aquele que vinha anunciar o que devia vir. Ele é o precursor de Jesus. Então Jesus não é... João não é o Salvador. João é o precursor de Jesus. João está no deserto e agora ele está pregando. João é a voz do que clama no deserto. Não é a voz de João que clamava no deserto. Não. João não é a voz que clama. João é a voz do que clama no deserto. Então não era João clamando. João emprestou a sua voz para a voz que clamava no deserto. Falar com o povo. Como precursor, ele começa a pregar a sua mensagem. Qual é a mensagem de João Batista? Qual é o cerne da mensagem dele? A mensagem de João tem como tema central arrependimento. É arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João não pregava uma mensagem hoje, outra manhã. As pessoas chegavam lá hoje para ouvir João. João pregava arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Você ir amanhã, João está pregando, arrependei-vos. Você ir depois de amanhã, João está pregando, arrependei-vos. Por quê? Porque o reino está próximo. E para você entrar no reino, é preciso se arrepender. Hoje nós não pregamos mais arrependimento, porque não é necessário, não é necessário, sim, porque pecamos, somos pecadores, pecamos, talvez não como antes de nos convertermos, mas continuamos pecando. Se você parar agora essa mensagem e pensar o que você já fez hoje, talvez você já fez alguma coisa que tenha errado o alvo, talvez você olhou para onde não tinha que olhar e pensou que não tinha que pensar e seguiu em frente. No trânsito, o lugarzinho para nos fazer pecar o trânsito, porque as pessoas xingam quem que fecha, as pessoas não dão vez a outras, as pessoas, sabe, é tanta coisa que acontece, tem muita coisa mesmo, a pessoa não liga a seta, bota o carro na tua frente, sabe, pode causar um acidente e tantas coisas, e você está naquela euforia, o sangue está fervendo, você acaba cometendo erros e falhas, são pecados, pecadinhos. O arrependimento deve ser constante na nossa vida. João está pregando arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João está pregando onde? No templo? João está pregando no deserto. As pessoas estão indo ao deserto ouvir João, não estão indo no templo ouvir sacerdote. Não estão indo na sinagoga ouvir a decorrer as leis. Eles estão indo ao deserto, atrás de João. Por quê? Porque lá havia uma voz que clamava. Lá havia uma voz que falava diferente. Lá havia uma voz que quando falava não era aquilo que você queria ouvir, era aquilo que você precisava ouvir. Hoje nós estamos cheios de púlpito que as pessoas estão pregando, que as pessoas querem ouvir, massageando o ego delas, dizendo vem do jeito que está, permaneça assim, Deus entende a sua fraqueza, Deus sabe que você não consegue largar isso, que você não consegue arrumar essa vida, é assim mesmo, continua assim. Não, João falava arrependei-vos, arrependei-vos, a raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura, a raça de víboras. Não era uma mensagem fácil, não era uma mensagem dócil de ouvir, bons ouvidos, mas era uma mensagem que queimava o coração do povo, e o povo ia lá para ouvir isso, porque eles queriam ouvir isso.
O jovem não quer estar desregrado, o jovem não quer fazer o que ele quer uma voz forte, ele quer uma voz que diga para ele, olha, você não pode viver assim, essa vida está errada, é preciso mudar aqui, é preciso mudar ali. Amado, nós estamos vivendo uma vida totalmente disturpada na igreja, casamentos e mais casamentos, a pessoa casa e descasa de novo e vai levando isso normal, como se isso fosse uma coisa mais simples do mundo, em adultério, em fornicação, presas no pecado. Jovens que estão tocando e saem para balada e depois vão para o hotel e para o motel com a namorada e voltam e amanhã estão tocando de novo e cantando. Não há arrependimento, não há quebrantamento. Sabe por quê? Porque não há presença, não há voz forte falando, porque essa presença é manifesta. Ao chegarmos diante dessa presença, caímos e sucumbimos como Isaías caiu. Isaías, quando entra no templo, e a glória do Senhor enche aquele templo, e a presença de Deus se manifesta. Ninguém fala para Isaías que ele está em pecado, ninguém revela o pecado dele, mas ele fala, ai de mim que sou um homem pecador, de lábios impuros e impuros lábios. Ele reconhece porque o peso da glória vem. O que falta em nosso meio hoje é retomada do propósito de Deus, dessa presença se manifesta em nossos cultos, em nossas reuniões, em nossa presença, que vai nos abater de tal maneira, que vai nos jogar no chão de tal maneira, que nós vamos ficar constrangidos diante dele, por causa do nosso pecado, das nossas falhas, e nós vamos nos derramar diante dele, e ele vai fazer como Isaías, vai tocar na nossa impureza, vai purificar o nosso coração, vai purificar a nossa vida, aleluia, e nós vamos poder levantar para adorá-lo na beleza da tua santidade, como ele merece e deve ser adorado. Depois de João, vem Jesus. João, quando vê Jesus, João fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Cordeiro? Vamos voltar ao Éden. Quando Adão peca, ele se cobre com folha de figueira, representando a sua justiça própria para esconder a sua nudez, esconder as suas falhas, esconder os seus erros. Mas diante de Deus, as nossas justiças, as nossas desculpas, são como trapo de imundície, não servem para nada. Lá no Éden, Deus sacrifica um animal e cobre a nudez deles com peles de animal. E os tira da presença. João olha e fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus amou esse mundo de tal maneira, esse mundo, amado, não é o globo terrestre, esse mundo não são as belezas naturais, esse mundo é você e eu, pessoas totalmente pecadoras, sujas e imundas. Porque do coração do homem procede toda a impureza, Jesus falou isso em Mateus. Mas Deus amou você e a mim quando nós estávamos no pecado ainda. Não o conhecíamos e nem queríamos saber dele, mas ele nos amou de tal maneira que ele deu, ele entregou o que ele tinha de melhor do seu filho para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Textual da Bíblia, João 3,16, todo crente tem que saber de qual é salteado. João está ali. Jesus está. Então Jesus seria o cordeiro que morreria, mas Jesus começa a pregar o seu evangelho antes, começa a pregar o evangelho, a palavra, e qual é a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não tem como chegar no reino sem arrependimento, então não tem como permanecer no reino sem arrependimento. A porta de entrada é o arrependimento, existe um caminho, lembra? Lá no Éden tinha um caminho que com uma mentira levou à morte. Jesus vem dizendo, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque no Éden o caminho com uma mentira levou à morte, mas Jesus vem falando, eu sou o caminho, que traga uma verdade, que vai gerar vida na sua vida, aleluia. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, que traga uma verdade comigo, que essa verdade aplicada na sua vida vai gerar vida. Aleluia, eu sou o caminho de Jesus, que traga uma verdade comigo, que essa verdade aplicada na sua vida vai transformar a sua morte em vida, vai ressuscitar você espiritualmente. Oh, glória a Deus, você pode glorificar a Deus por isso, você pode exaltar a Deus por isso, levantar a sua mão e dizer glória a Deus por isso.
O propósito, o caminho do propósito está sendo restaurado, o cumprimento do propósito está chegando, aleluia. Jesus está ali agora, ele está na cruz, sendo crucificado, morto por causa de você e de mim, dos nossos pecados. O caminho está sendo aberto, lembra? O caminho foi fechado por 2 querubins com espada de fogo, ninguém podia passar por aquele caminho, estava fechado, só mesmo através dos querubins Deus manifestava a sua glória com o que ele quisesse, a hora que ele quisesse, no lugar que ele quisesse. Jesus morre. E agora nós vamos chegar ao ápice dessa mensagem. Eu vou terminar com ela, com você amanhã com ela. Mas eu quero que você pense nisso. Jesus morreu na cruz para restaurar o propósito de Deus. Quer ter comunhão plena comigo e com você. Depois do pecado do jardim, a comunhão não foi plena. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas. No Novo, ele habita em nós. Antes da morte, ele vinha e ia. Depois da morte, ele veio morar em nós. Olha só que tremendo. Eu vi um pregador dizendo uma vez que ele ia chegar no céu, ia conversar com Elias, com João, e perguntar como é que tu fez aquilo, como é que foi você orar, sabe? E os profetas de Baal, como é que foi se orar e vir chuva? E disse que Elias vai falar assim, não, tá, eu vou te responder tudo isso, né? Eu vou te responder tudo isso, mas eu fiz tudo isso porque o Espírito Santo ele vinha e ia, vinha e ia. Mas primeiro eu quero que você me diga o que é ter morando dentro de você o Espírito Santo. Porque eu fazia, porque ele vinha sobre mim, me capacitava e ia embora. Mas vocês são da época em que ele veio e morou em vocês, o grande Deus habitou em vocês, fez de vocês morada. Como é viver com isso? Pare para pensar, meu irmão. Pense um pouquinho nisso. Bendito Deus e Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, tu és o Senhor absoluto sobre nós. Muito obrigado. Derrama sobre nós graça, unção, poder. Nos ajude a entender a tua palavra, a tua vontade, o teu querido, a colocar isso em prática, não ser só conhecimento de mente, não só entendimento de cabeça, mas realmente ser algo que vai nos mover verdadeiramente para adorar e bendizer o seu nome. Em nome de Jesus. Amém.